como eu tenho falado, nós temos a nossa sala de aula. Os irmãos no templo ouvem a palavra comigo, e em sala de aula temos salas para as crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. E esta é a hora então que esses queridos vão para as suas salas, podem ir receber a palavra do Senhor, nosso Deus. Os irmãos se preparam para o batismo também lá no gabinete pastoral. O Tamiro vai dar a aula e os demais comigo aqui no templo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, os amados que permanecem no templo com o pastor, abrindo lá em Êxodo capítulo 20. Abram comigo, amados, a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Nós temos ministrado nos cultos das 10 aqui no templo sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos passar pelo 7º mandamento. Êxodo capítulo 20, o 7º mandamento, ele está no versículo de número 14. 7º mandamento, Êxodo capítulo 20, o versículo de número 14, que é apenas um versículo, iniciando com uma negativa, a palavra não, e nós vamos ler aqui, diz assim: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. É o 7º mandamento, mandamento de Deus visando saúde nas relações sociais. Os mandamentos todos visam liberdade com responsabilidade e saúde nos relacionamentos, saúde nos relacionamentos sociais. Bom lembrar aos amados que os 4 primeiros mandamentos estão voltados a Deus, e os 6 últimos mandamentos estão voltados para relacionamentos com as pessoas, com o próximo, com o nosso próximo, onde ele começa lá no verso 12, que é honrar pai e mãe, verso 13, não matarás, e o verso 14, não adulterarás, que é o mandamento de hoje, que nós vamos ministrar em nome de Jesus. Só antes de orar para ministrar essa palavra, deixa eu voltar um pouquinho no mandamento anterior, no verso 13, que ele diz assim: não, o quê? Matarás. Talvez você possa olhar para este texto e dizer: eu nunca matei ninguém, né? Lógico, alguém que já matou alguém, não vou perguntar isso, né? Evidentemente, né? Mas eu nunca matei ninguém. Não é matar, tirar a vida, não é nesse sentido. A Bíblia diz: se você odiar alguém, você já o matou dentro de você, né? Se você odiar, eu odeio fulano de tal, aquela pessoa a partir de hoje está morta para mim, então você é um assassino, um homicida, segundo a palavra de Deus. Não matarás traz a ideia de não matar a si mesmo e nem matar o próximo. Quem mata a si mesmo, que nome nós damos? Oi? Suicídio, né? Quem mata a si mesmo. Pastor, lógico que aqui na igreja ninguém vai cometer o suicídio. Alguém que está com intenção de cometer suicídio, levanta a mão agora. Vou baixar a minha, né? Ninguém? 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 Não, Marcão? Ele disse: hoje não. Mas muitas vezes nós cometemos suicídio lentamente. Está ligado ao mandamento 6, não matarás. O que é cometer um suicídio lentamente? Não cuidar da saúde, não cuidar do corpo, não praticar exercícios físicos, ter uma péssima alimentação. Isto é suicídio lento, que é condenável no 6º mandamento da palavra de Deus. Eu não vou lá tirar minha vida, vou pular lá no telhado da igreja, vou pular. Não faça isso, que vai estragar o piso lá embaixo, né? Mas a pessoa comete suicídio lentamente, ela não se alimenta adequadamente, não faz exercício. O único exercício que faz é levantamento de garfo, né? De garfo para pôr a comida à boca, o único levantamento de peso que faz, e ela está se matando, suicidando lentamente. Isso também está contido no 6º mandamento, quando diz: não matarás. Se você começar a ler o Velho Testamento, vai ver que o Velho Testamento traz para nós orientações
acerca da comida. As comidas que deveríamos comer, as comidas que não deveríamos comer, os cuidados com a comida, para quê? Para manter a nossa saúde em nome de Jesus. Então, isto digo para relembrar um pouquinho da palavra de semana passada, não matarás. Então, não mate também os seus sonhos, não mate os seus projetos, não mate os seus ideais. Quem vive uma vida sem sonho, quem não sonha, quem não sonha, vive uma vida aí decepcionado, entristecido, estressado, amargurado. Então, meu amado, eu digo para você, volte a sonhar. Como aquela pessoa que brincou, se você não encontrou um sonho, vai na outra padaria, talvez você encontre. Mas não é esse sonho de padaria, né? Estamos falando, é o sonho de ter projetos no coração, na mente, na alma, querer conquistar, querer ir para frente, em nome de Jesus. Ninguém pode dizer assim, eu já estou velhinho já estou com 85 anos, só estou esperando a morte bater na porta da minha casa. Nada, se a morte for bater na porta da casa, eu arranco a porta da casa, não tem onde bater, vai bater na porta de outro, né? Não precisa não, você tem que ter sonho, projetos. Lógico, um dia chegar o momento, você parte para estar com o Senhor. Mas, se você está vivo, volte a sonhar, não mate a si mesmo, que é pecado condenável no 6º mandamento. Amém? Dito isso, vamos então falar sobre o 7º mandamento, que é Êxodo capítulo 20, versículo 14. Este mandamento fala, não adulterarás. E para entender isto, eu vou precisar nesta manhã ler vários textos com os amados irmãos em nome de Jesus. Eu vou ler vários textos com os amados irmãos. Mas antes, para descontrair um pouquinho, um pastor muito amigo, querido, eu gosto demais dele, ele foi disciplinar um irmão na igreja dele, um oficial da igreja, que havia cometido a quebra do 7º mandamento. E eu não vou dizer o nome deste pastor, porque eu jamais diria o nome do pastor Leonardo, que foi disciplinar aquele irmão. Eu nunca vou citar o nome de quem falou que foi disciplinar, né? E ele lá no púlpito dizendo, o irmão oficial da igreja número tal, ele está disciplinado pela quebra do 7º mandamento. Só que ele, na hora de falar, falou o nome do irmão errado. Falou o nome de outra pessoa da igreja, de outro oficial. E ele dizia assim, não foi eu não, pastor, não foi eu não tem nada a ver com isso, né? A mulher deixa olhar para ele, o que é isso? Né? Aí ele corrigiu do púlpito lá dizendo, né, pastor Léo? Ele corrigiu dizendo, não, irmão, não é ele não, foi o outro que foi disciplinado, não é ele não, né? Então às vezes isso acontece, né? Acaba errando, quem erra a letra na hora de cantar, erra na hora de falar também, dá um aviso, né, pastor Léo? Brincando com ele. Irmãos, vamos orar então pedindo a bênção de Deus para a gente entender esse mandamento em nome de Jesus. Antes de orar, eu estava ali na minha janela do gabinete pastoral, vendo os irmãos estacionarem. Deixa eu parabenizar as irmãs. Algumas irmãs estão de parabéns no estacionário, viu? Parabéns, melhor que alguns homens que estão tomando 3, 4 vagas na hora de estacionar, né? Mas algumas irmãs estão de parabéns, principalmente a Alice, que estacionou muito bem o carro. Eu estava olhando lá, parabéns, dirige 1000 vezes melhor do que o marido dela, o Alberto, né? Deixa ele no carona, pode dirigir sua irmã. Vamos orar. Obrigado a Deus pela palavra do Senhor que vamos ministrar agora. Fala, Senhor, ao nosso coração, em Cristo Jesus o Senhor. Amém. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá em Malaquias, por favor. Nós estamos ministrando sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Para facilitar, você pode procurar Mateus, voltando, você já encontrará o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Eu quero destacar algumas verdades para você, em nome de Jesus. Nós vamos ler vários textos nessa manhã para entendermos o 7º mandamento. Malaquias 2, verso 10 em diante, até o 16. Olha o que diz, eu vou ler para você. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó
o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Queridos, a palavra repúdio no verso 16 é a mesma palavra que você pode traduzir para divórcio. É mesmo. Você pode ler assim: Deus odeia o divórcio. Deus odeia. É a mesma coisa. Mas o que eu quero destacar agora, para nós entendermos, no versículo 14, após a palavra mulher, o que diz? Alguém fala para mim bem forte no auditório. Não ouvi? Não. Lá no finalzinho: mulher da tua aliança. Eu vou ler todo o 14. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Na parte final: a mulher da tua aliança. Ele repete no comecinho: porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a tua mulher. Adultério, adulterar, não adulterarás, ele está relacionado muito mais do que você ou a pessoa casada ter um relacionamento extraconjugal, ou um solteiro ter um relacionamento com alguém casado. É muito mais do que isso, muito mais. Nós vamos ler daqui a pouquinho, o próprio Cristo chegou a dizer: se alguém olhar, falando para o homem, se ele olhar para uma mulher com intenção impura no coração, na mente, no coração, ele já adulterou com ela. Não precisou consumar o ato. Mas se o homem olha para uma mulher com intenção impura na mente, no coração, diante de Deus no coração, aquela pessoa já cometeu tal pecado. Mas o que Deus quer trazer para nós, em primeiro lugar, em nome de Jesus, o que a Bíblia quer dizer, quer ensinar neste princípio tão importante, é o princípio da aliança. Aliança entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles não fazem, quando casam, um contrato. Não assinam um contrato, não é um negócio, mas é uma aliança que estão fazendo. E o nosso Deus, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que nosso Deus é o Deus da aliança. Qual o sinal que nós vemos de tempo em tempo que nos leva a relembrar uma aliança que Deus fez com o seu povo? Alguém lembra? O arco-íris. Deus fez uma aliança com Noé, que ele não mais destruiria a terra por meio de dilúvio, por meio de chuva, dilúvio. E ele, para estabelecer essa aliança, ele usou como marco importante o arco-íris, que nós vemos até hoje. Depois Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e o sinal da aliança com Abraão fora a circuncisão da criança aos 8 dias de idade, masculina, ela era circuncidada. Depois Deus faz uma aliança com o povo de Israel. A marca da aliança com o povo de Israel, Deus deu aqui, nós estamos estudando,
os 10 mandamentos. Com Davi, Deus fala do trono, que nunca faltaria alguém para sentar no trono de Davi. Depois Davi fala o rei Ezequias com a questão do templo, da casa do Senhor, e assim segue este Deus maravilhoso, que é o Deus das alianças. Então basta você estudar um pouquinho a Bíblia e vai entender a aliança que Deus faz com o seu povo, lá com Noé, lá com Abraão, lá com a nação de Israel, com Ezequias, com Esdras, né, com tantos outros, essa aliança que Deus estabelece. Aquele ou aquela que já participou do MMI, que é aquela apostila, aquele curso Casados para Sempre, que a Igreja Universidade da Família ministra, ela trabalha inicialmente falando da aliança, o Deus da aliança, e vai mostrando isso que eu estou dizendo para vocês aqui, as várias alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. E quando Deus olha para o casamento, Deus vê o casamento também como uma aliança. Deus vê a união do homem e da mulher como uma aliança. Eu repito para você, não é um contrato, não é um negócio, é uma aliança. Uma aliança que tem que ser até que a morte separe. Até que a morte separe. Hoje as pessoas estão banalizando o casamento, as pessoas estão banalizando os relacionamentos, estão banalizando a família e vão trocando de parceiros como se troca de calçado, como se trocam de roupa, porque estão quebrando o princípio da aliança. Então, quando Deus olha, Ele vê, eu repito para você gravar, entre um homem e uma mulher, uma quê? Aliança, que deve ser inquebrável, uma aliança inquebrável. Eu vejo alguns casais que casam recentemente, e como juiz de paz eu realizo vários casamentos, pessoas que casam e falam assim: vamos casar, mas você vai morar na sua casa, eu vou morar na minha, cada um na sua casa, não vamos morar juntos, estamos num novo tempo, cada um no seu canto, embora casados. Vamos casar, mas nosso casamento é com liberdade. Você faz o que quer e eu vou fazer o que eu quero. Eu posso me relacionar com quem eu quiser, você se relaciona com quem você quiser, mas nós somos casados ao mesmo tempo. Então vamos casar, os bens são meus, os seus são seus. Não. Quando você pensa em aliança, o que é de um é de outro também, em nome de Jesus. Amém, não amém? É dos dois. Não estão fazendo negócio, não estão fazendo a parceria de negócio, estão relacionando, estão se envolvendo, estão entrando em aliança um com o outro em nome de Jesus. Quando quebramos esse princípio, o texto fala que Deus, diz aqui o texto sagrado, verso 14, por quê? A pergunta é por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança da mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Então, no dia que há o casamento, ele é consumado pelo ato sexual, quando ali o casal está verdadeiramente unido como marido e mulher. É por isso que a Bíblia diz: se o homem se envolver com uma prostituta e ter relação com ela, casado está com ela, ou vice-versa, a mulher envolver também com um rapaz, seja dessa libertinagem, prostituição, também casado está com ele, porque o casamento se consome não na assinatura do documento perante o juiz de paz, mas perante Deus. Ele é consumado no ato sexual, e ali há uma aliança entre o homem e a mulher, da qual o Senhor está sendo testemunha, da qual Ele está vendo. Mas pastor, fulano não casou na igreja. Não importa, a igreja não casa ninguém, a igreja roga a bênção de Deus. Quem casa é o Estado que casa, a igreja roga a bênção de Deus. É por isso que na igreja não fazemos cerimônia de casamento, rogar a bênção, para quem não foi casado, não está casado civilmente. Tem que casar civilmente, o boletim fala um pouquinho sobre isso, leiam depois. Casar civilmente e depois vem para receber a bênção do Senhor
em nome de Jesus. Ou no mesmo ato civil, num restaurante, em outro lugar, a gente vai também, como pastor, como ministro, dar a bênção do Senhor também, em nome de Jesus. Ou mesmo casal, casou no civil, e oraram, pediram a bênção de Deus, estão abençoados, tem uma aliança entre eles, em nome de Jesus. Tudo bem até aqui? Amém? Abram comigo, lá em Mateus, nós precisamos ler alguns textos. Mateus é o próximo livro aí, Mateus 19, 4 em diante, é o texto que eu havia citado agora há pouco. Mateus 19, depois eu volto, Mateus 19, 4 em diante. Então respondeu ele, olha aí, Mateus 19, 4 a 6. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora se uniu, é uma só carne. Que Deus ajuntou, não separe o homem. Vá para Hebreus, vá para o livro de Hebreus. Hebreus, vamos ler agora esta carta maravilhosa, no capítulo 13, no versículo de número 4. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Guarde isso, que a pouco eu vou explicar mais detalhadamente. Deus julgará. Então não foge, caso permaneça neste pecado, do julgamento do Senhor. Deixa eu dar uma parêntese aqui. É lógico que aquele que um dia cometeu o adultério, se arrependeu, pediu perdão de Deus, ele está perdoado, ele não vai ser julgado. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,9, lembra 1 João 9 que fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. 1 João 2,1 fala o quê? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele fará propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então você pecou, peça perdão, é restaurado, é perdoado por Deus. Daqui a pouco eu volto mais nisso lá na frente, ok? Na frente voltaremos mais a falar sobre isso. Então aqui em Hebreus 13, que vale a pena ser marcado na sua Bíblia, verso 4, ele fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hoje, nos dias atuais, se alguém lá fora falar assim: eu estou me guardando para o casamento, eu estou me guardando para o casamento, vou casar virgem, o que o mundo lá fora vai dizer? Não cristão, sou lá de fora. Ah, você é tonto, você é bobo, né? Às vezes tem alguns chamados cristãos que não são, vão dizer também: que é isso, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão radical. Eu vi esses dias alguém dizendo que a pessoa que está grávida, ela disse assim: eu não vou beber nada alcoólico diante da gravidez, no período da gravidez. E alguém criticando, dizendo que a pessoa era cafona, que era ridícula, que era muito radical. Para que isso? E hoje as pessoas têm as manias aí tolas, não é verdade? Tolas. Ah, fui lá, bebi tantas. Ah, fiquei com tantos. Coisas idiotas, coisas do demônio, não é de Deus. Agora a Bíblia está dizendo, a pessoa está se guardando, o matrimônio é digno de honra. E nós temos que educar nossos filhos a se guardarem para o casamento. Para se guardarem para o casamento. E nunca alguém se tornar alguém corrimão,
que vai passando de mão em mão, mas se guarda para o casamento, digno de honra, abençoado por Deus, em nome de Jesus, ali na presença do Senhor, no altar diante de Deus, constituindo uma família em nome de Jesus. Por isso eu sou contra quando o namorado quer dormir na casa da namorada ou vice-versa, exceto quando alguém é de fora, de outro estado, está viajando, né? Aí é diferente, mas aos cuidados da família. Porque digno de honra é o matrimônio, é o casamento, é a união do homem e da mulher. E o versículo fala assim, que Deus julgará os impuros e adúlteros. Porque Deus vê o casamento como aliança. Tem gente que não vê o casamento como aliança, ele vê o casamento como negócio, ele vê o casamento como qualquer outra coisa, menos uma aliança com Deus. Vão comigo agora em Mateus capítulo 5, no texto que eu havia dito, Mateus capítulo 5, por favor, nesta manhã abençoada, nesta manhã calorosa, né? Minha mão está congelando aqui no púlpito, né? Mas não vou ligar nem o ar, senão vai gelar mais. Mateus capítulo 5, abra lá por favor, Mateus capítulo 5, meu querido, dileto, precioso, amável, amado irmão, Mateus 5, o versículo 27 em diante. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí fala da mão, se levar a pecar, joga fora. 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, delicar divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer repudiar uma mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, expõe a tornar-se adúltera, e aquele casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, a Bíblia está dizendo, o que eu quero destacar neste momento deste texto, do nosso assunto, é que se você, vou repetir o que eu já disse, olha para uma mulher, o homem olha para uma mulher com intenção impura, ele no coração já adulterou com ela. Agora deixa eu dizer algo aqui, a igreja está sendo gravado, está ao vivo pela televisão, canal 13, TV Net, está na internet, no site, está gravado com a graça de Deus, e vocês estão ouvindo aqui no auditório. Amados, o homem, ele é levado pelo visual, não é isso? A mulher mais pelo sentimental. Agora as mulheres também, não estou aqui lançando uma crítica de forma genérica ou geral, mas as mulheres também têm que se cuidar da questão do visual. Porque muitas vezes eu tenho percebido, não é o caso das diletas irmãs que estão aqui, que são preciosas demais, mas muitas mulheres se vestem inadequadamente, se vestem muito sensualidade no vestuário, nas vestes, muita sensualidade. Tem muitas mulheres que se vestem, parece mais que estão despidas do que vestidas. E às vezes muitos fazem isso em casamentos. Em casamentos vão mostrando tudo. Para que isso? Falta de bom senso, falta de decência, falta de cristianismo. Na igreja se vestem confortavelmente, aí vai num casamento, numa festa, põe aquelas roupas, podemos chamar de indecorosas, os seios quase todo de fora, o corpo quase todo de fora, vestes transparentes, mostrando tudo. Eu coloquei no boletim esses dias atrás, algo que eu achei muito bacana, deixa eu dizer para os irmãos e irmãs também aqui, para pensar, vou ler, diz assim: 4 mulheres chegaram numa reunião vestindo roupas bastante indecentes, que mostravam muito bem os seus corpos. O presidente deu um bom olhar para elas e disse-lhes para que sentassem. Então ele disse algo que elas nunca esqueceram à vida. Ele olhou para elas diretamente nos olhos e disse, seriamente: senhoras, tudo o que Deus fez valioso neste mundo está bem coberto, e é difícil ver, encontrar ou obter. O que é precioso, valioso, é difícil ver ou encontrar ou se obter. Por exemplo, onde você encontra os diamantes? Lá no fundo, coberto e protegido. Aonde você encontra pérolas? No fundo do oceano, coberto e protegido numa bela concha. Onde você encontra ouro? Lá embaixo, coberto com camadas de rocha, e para obtê-lo, você tem que trabalhar duro e cavar fundo.
Ele olhou novamente para elas com um olhar sério e disse: vosso corpo é sagrado e único. Você é muito mais preciosa do que o ouro, o diamante ou a pérola, e você deve ser coberta também. Então ele acrescentou que, se você mantiver seu mineral precioso como ouro, diamantes e pérolas profundamente coberto, uma organização respeitável de mineração com a maquinaria necessária vai realizar anos de exploração extensiva. Primeiro, eles entrarão em contato com o seu governo, a família. Vai assinar contratos profissionais, casamento, e miná-los profissionalmente, casamento civil. Mas se você deixar seus preciosos minerais descobertos na superfície da terra, você sempre vai atrair um grande número de mineiros ilegais para vir e explorá-los ou explorar-te ilegalmente. Mantenha seu corpo profundamente coberto para que ele convide mineiros profissionais para persegui-lo. Vamos todos incentivar esposas, amigas e filhas a vestirem bem decentemente. Aí o nome do autor que escreveu isso. Achei muito bacana. O ouro, a pérola, o diamante estão bem escondidos. Se tiver na superfície, todo mundo está vendo, tudo que é encrenca vem. Mas quando está bem escondido, tem que ser mais profissionais, pessoas mais de caráter, gabaritadas, para abençoar em Cristo Jesus. Então, as pessoas, tanto homem quanto mulher, né, ambos, têm que cuidar das roupas que se vestem. Roupas muito decotadas, né, roupas transparentes. Uma vez um pastor foi pregar numa igreja, sentou uma mulher no primeiro banco da igreja com a mini saia. No primeiro banco da igreja, com a mini saia. Ele teve que descer do púlpito, tirar seu paletó, colocar em cima das pernas da irmã, para subir ao púlpito para continuar pregando. Olha o absurdo. Então, o cuidado que devemos ter. Mas se o homem olhar com intenção impura, ele cometeu adultério, ele pecou. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, só então a pessoa não olhar, cada um se veste como quer, só não olhar. Não é bem assim. Se você, uma mulher, o homem é pelo olhar. Se uma mulher estiver aqui na igreja, ninguém está assim mal vestido hoje, graças a Deus, nós estamos no inverno, né? Todo mundo se aquece. Se fosse no verão, como você estaria vestido aqui, né? Decentemente. Aí na hora, vamos ajoelhar para a oração, na hora do louvor, roupa transparente. Quem está no banco de trás, na cadeira de trás, qual a visão que ele vai ter? Vai constar na adoração ou na pessoa? Então, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que deve ser tratado decentemente. Amém? É isso? Né? Tem que ter esse cuidado. Mas vamos agora, amado, em segundo lugar, vermos Provérbios capítulo 5, algumas advertências. Eu preciso correr um pouquinho cada tempo. Algumas advertências que a Bíblia traz, Provérbios 5, 6 e 7, alguns versículos, advertências que a Bíblia traz para nós. E qual, posso acrescentar nesse lugar, quais são as causas de muitos adultérios e como resolver esta questão. Provérbios 5, quem achou, diga amém. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, com um absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os teus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Verso 9: para que não deis a outrem a tua honra, nem a teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Verso 18. 18 eu leio depois. Capítulo 6. Deixar o 18, daqui a pouquinho eu volto nele. Capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarde o mandamento do teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo.
Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha o verso 24. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Pois por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os teus pés? Ainda será com que se chegar a mulher do seu próximo. Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-te, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera como mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Capítulo 7, versos 4. Disse a sabedoria: tu és minha irmã, e o entendimento, chama-me teu parente, para te guardares da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, com minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, não tinha juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, empreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifício pacífico tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia retornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber isso, que lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as camadas da morte. Então, capítulo 5, 6 e 7, eu li rápido aqui devido ao nosso tempo, que eu tenho outras coisas para falar também. Veja que a Bíblia fala: caminho de morte, o homem sem juízo, né? Quem quer prejudicar a si mesmo, quem quer arruinar a sua casa, quem quer quebrar a aliança, é aquele que comete adultério, é aquele que peca, é aquele que falha com Deus, é aquele que comete as transgressões diante do Senhor, e faz tudo isso somente quem quer prejudicar a si mesmo. Depois você lê em casa bem detalhadamente capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios, capítulo 2 também, e você vai ver outras coisas mais detalhadas. O que fazer agora? Quais são as causas, né, que levam alguém ao adultério, ou poderá levar alguém ao adultério? Já falamos inicialmente, quando não tem a visão correta do casamento, do matrimônio, que é dia de honra, a quebra da aliança. Mas outras coisas eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus. Primeiramente, aqui em Provérbios, já está aberto em Provérbios, eu vou ficar nesse texto, no capítulo 5, no 18 e 19, olha o que diz: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios com todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Primeira coisa,
para evitar adultério. Eu digo aqui, diante de tudo que já falei, que precisamos trazer o investimento na vida conjugal. Investir um na vida do outro. Diz aqui: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí diz: corça de amores e gazela graciosa, assente os teus seios com todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Ou seja, haver carícias, haver amor, haver investimento, haver contato, haver ali, resumindo isso tudo, o marido investir na vida da mulher, a mulher investir na vida do marido, ambos investirem no casamento, ambos investirem no casamento. Uma viagem só os dois juntos, né? É um passeio só os dois juntos, isso é necessário. Elogio um para o outro, saber falar na hora certa, saber orientar na hora certa, saber cuidar do casamento, do lar, do matrimônio, da família, não é? Ter ali esse cuidado necessário. Falamos aqui agora há pouco sobre roupas indecentes, decorosas, para ambientes como externos, né? Culto, adoração, lá fora, em qualquer lugar, mas em casa não tem problema, né? Mas as pessoas precisam investir no casamento. Mas há uma outra coisa, querido, dentro desse investimento no casamento. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 7, deixa eu dar aqui algumas ilustrações. 1 Coríntios capítulo 7, o que Paulo traz para nós. 1 Coríntios capítulo 7, abra a palavra de Deus, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo faz uma analogia do casamento. Ele fala depois da lei, ele fala de tanta coisa. Todos acharam, amém? Deixa eu voltar aqui, fechei a Bíblia sem querer. 1 Coríntios capítulo 7, resposta e pergunta acerca do casamento, analogia do casamento. Ele fala tanta coisa maravilhosa aqui. Deixa eu só destacar aqui um versículo apenas, o versículo 5. Olha o versículo 5. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntais, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, consentimento de ambos, mútuo, por algum tempo, para dedicar-vos à oração, novamente ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você ler depois, pode ler depois o capítulo 7 de 1 Coríntios, fala daqui da relação sexual, fala do corpo do homem, do corpo da mulher, que a mulher tem poder sobre o corpo do homem, o homem tem poder sobre o corpo da mulher, e um não pode privar um do outro da relação sexual, da vida sexual do casal. Para um casal ir bem, ele tem que ter relação sexual prazerosa, ele tem que ter relação sexual, tem que viver a vida sexual em abundância, fartura na relação sexual. Eu acompanho muitos casais e aconselho muitos casais, e vejo casais chegam em mim e falam assim: pastor, nós estamos já há 7 meses sem ter uma relação sexual, nós estamos já há 8 meses sem ter uma relação sexual, nós estamos já há 3 semanas sem ter uma relação sexual. Quando essa, diz a palavra aqui, incontinência, quando não há esse relacionamento sexual do homem e da mulher casados, o diabo, diz a palavra, Satanás, não vos tente, dá espaço para ele. Mulher ou homem que não valoriza a relação sexual está dando espaço para o demônio agir na vida do casal, e depois poderá vir a cometer adultério por falta de ter relação sexual em casa. Pastor, justifica? Não justifica. Nada justifica o pecado, nada justifica. Pecado é pecado, mas o casal tem que viver a vida sexual farta, porque quem está bem alimentado em casa não busca alimento lá fora, para entender melhor o que estou dizendo. A pessoa fala: não, mas não me importo com relação sexual. A mulher fala: não, isso para mim não tem importância alguma. Para o homem tem. E se os dois não cuidarem disso, daqui a pouquinho é um elogio aqui, um elogio lá, e daqui a pouquinho acontece o adultério. Então Paulo está dizendo que o casal precisa investir, casal casado, na vida sexual de ambos, porque sexo não é pecado, ele é bênção de Deus para ser desfrutado
tão somente no casamento e não fora dele, não fora dele. A Bíblia diz: aquele que não consegue viver, é solteiro, não consegue viver, ele tem que casar, ele não pode estar praticando relação sem ser casado, ou casado fora do casamento. Irmãos, estão entendendo? Sim ou não? Né? Então Paulo está dizendo, se ficar um pouquinho separado, por mútuo consentimento, os dois concordar, vamos dedicar a oração, mas já voltem, porque não é pecado a relação sexual, e ela tem que ser, repito, prazerosa, ela tem que ser com frequência, não pode ser de ano em ano, de mês em mês. Não, tem que ter cuidado com isso, amados, porque é um grave erro. Muitos cometem, eu acompanho tendo muitas pessoas. Sempre eu pergunto para o casal: como está a relação sexual de vocês? Com que assiduidade, com que frequência vocês praticam? Ah, pastor, a minha esposa não tem tempo, o meu marido não tem tempo, trabalha demais, não sei o que, nós não temos vida sexual. Cuidado, porque a Bíblia está dizendo que estará dando lugar para o diabo agir. E às vezes, amados, outra coisa para evitar adultério: se há tentação, se o homem está sendo tentado, é melhor uma conversa honesta uma conversa honesta, transparente com o casal, porque alguém que confessa uma tentação, como diz um pastor, não confessará um pecado. Alguém que confessa uma falha, uma tentação, não confessará um fracasso. Então buscar ajuda: estou sendo tentado, eu preciso de ajuda, e o casal lhe conversar e se acertar e ser bênção na vida do outro, em nome de Jesus. Mas, amados, se algum casamento, alguém já cometeu um deslize, adultério, então é divórcio direto? Não, porque a Bíblia diz do perdão, a Bíblia fala da restauração, a Bíblia fala da misericórdia um para com o outro. Havia uma mulher, ela casou e o seu marido a abandonou, adulterou, arrumou outra e foi morar com outra. E aquela mulher dobrou o seu joelho diante do Senhor. Ela disse: Deus e meu Pai, eu casei, meu casamento foi uma aliança que eu fiz com meu marido, Senhor. Eu não casei para divorciar, eu não casei para me separar, então eu não aceito que o diabo venha interferir na minha família. Eu quero que o Senhor toque no coração do meu marido e o traga de volta para casa, Senhor. Ela fez essa oração, foi dormir. No dia seguinte, isso é uma história real, verídica. No dia seguinte, ela acordou, foi para a cozinha, depois para a sala, e embaixo da porta da sala tinha um bilhete. Ela foi lá, pegou aquele bilhete, um bilhetinho assim embaixo da porta, ela pegou e estava escrito assim, o nome dela, dizendo: eu não sei o que aconteceu, mas ontem de madrugada eu perdi o sono, não consegui mais dormir, e Deus me disse que eu tinha que voltar para casa. Eu não sei se você me aceita de volta, mas eu quero lhe pedir perdão. Se você me aceitar, eu quero voltar para casa. Assinado, seu marido. Ela orou, confessou, pediu a graça de Deus, confessou o pecado do marido, pediu a graça de Deus, e Deus trouxe o marido para casa em nome de Jesus. Eu acompanhei um outro casal no estado de São Paulo, que o rapaz deixou a mulher com 3 crianças pequenas. A mais velha tinha 7 anos de idade, abandonou e foi morar com outro, e passava na frente da casa dela com o seu carro, para lá e para cá, com a outra mulher. E aquela mulher, irmã, ela ia na igreja, orava. Algumas pessoas da igreja falaram para ela: que isso, é bobo, tem tanto homem, arruma outro. Ela disse: não, eu casei diante de Deus, e Deus vai restaurar meu casamento, vai trazer meu marido de volta. E aquele marido voltou para casa, eu pude abençoá-los, restaurar o casamento deles, e eu pude ali depois, uns anos depois, consagrá-lo presbítero daquela igreja, em nome do Senhor. Porque quando há o perdão, há restauração em nome de Jesus. E quando há o perdão, tem que haver o esquecimento. O que é esquecimento? Não consigo esquecer, porque se eu esquecer é amnésia, é verdade? Mas você se lembra de algo já perdoado em nome de Jesus. Tem muita gente que gosta de ficar lembrando o que Deus esqueceu. Quem quer que você fique lembrando, minha querida irmã, meu querido irmão, é o diabo. É o diabo. Eu não gosto, eu tenho algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, a pessoa dá testemunho e fala: olha, eu fui um adúltero, eu adulterei várias vezes, eu traí minha esposa várias vezes, eu traí meu marido várias vezes. Eu acho uma idiotice tamanha falar isso,
porque se Deus esqueceu, a pessoa tem que esquecer em nome de Jesus e não tocar mais no assunto, porque toda hora que fala, querendo ou não, o diabo usa aquilo para ferir o coração do outro, para envergonhar o outro, achando que está dando testemunho para as pessoas, vai estar sendo um imbecil no púlpito. Então tem que ter cuidado com isso em nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia fala que Deus esquece, e se Deus esquece, não fique lembrando. Deus lançou nas profundezas do oceano, Miqueias fala isso no seu último capítulo, ele lançou nas profundezas do oceano para não mais ser lembrado. E Deus, se o meu Deus esqueceu, quem somos nós para ficar lembrando? Ah, mas eu já falhei também, eu já errei. Amado, você se já cometeu esse erro e já pediu perdão, você hoje é santo e puro diante de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Então não é para ser lembrado mais, é para ser totalmente aniquilado da memória. E agora o casal investindo na vida do outro, um abençoando o outro e sendo felizes para sempre, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E se lá na frente houver uma tentação, confesse a tentação para não confessar o pecado, confesse a fraqueza para não confessar o fracasso. Então o casal começa a caminhar junto, porque eles têm uma aliança com Deus em nome de Jesus. Aquela irmãzinha lá do estado de São Paulo, alguns da igreja diziam: olha, abandona, arruma outro, tem tanto homem bonito aí, tanto homem. Não, eu fiz uma aliança no altar de Deus. Irmãos, nós precisamos resgatar a importância das alianças que nós fazemos diante do Senhor. As alianças diante de Deus. As alianças, elas não podem ser quebradas. E a Bíblia fala que a mulher sábia faz o que com o lar? Edifica o seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar, em nome de Jesus. Eu posso acrescentar, o homem sábio também edifica o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus fala: não adulterarás, porque vocês têm uma aliança. E essa aliança é para gerar uma família forte, uma família abençoada, não perfeita, porque não existe família perfeita, não existe casal perfeito, não existe homem perfeito. Se você achar que é um homem perfeito, cuidado. Achar que é uma mulher perfeita, cuidado. Igual aquele solteiro, ele se achava o tal perfeito, né? Aí alguém disse para ele: cuidado então, se você não está procurando uma mulher perfeita, se acha perfeito, que alguém perfeito, não existe. E outra mulher que ela dizia: não sou perfeito, mas quero um homem perfeito. Então não casa, você vai estragar ele então com as suas imperfeições. Que existam casais se aperfeiçoando, que existam famílias se aperfeiçoando, que existam famílias querendo crescer, e só cresce quando há perdão, só cresce quando há restauração, só cresce quando há mudança, só cresce quando há cuidado. O homem está cuidando da sua esposa, a esposa está cuidando do seu marido. Um está investindo na vida do outro, e ambos juntos estão investindo na vida espiritual, na oração, na busca pelo Senhor, na busca pelo eterno, em nome de Jesus. Por isso é importante o marido e a esposa orarem juntos, não é verdade? Orarem juntos, mas orar com sabedoria. Tem gente que vai orar junto, não tem sabedoria. Uma vez o marido falou assim para a esposa: vamos orar, querida, hoje? Vamos. Vai ter que continuar, vamos orar, vamos. Ele começou a orar: Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, que abençoou tanto Abraão, porque Abraão fez uma aliança com ele, e Abraão gerou isso. Deus de Isaac, como foi Isaac? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. A esposa ficou com raiva. Aí terminou a oração, 45 minutos depois: querida, agora você. Ela disse: Senhor, obrigado, esse miserável já falou tudo. Amém, boa noite. Né? É assim. Não é uma vigília, oração objetiva, né? Vai dormir, faz uma oração objetiva. Se faz. Tem os momentos que é oração mais intensa, né? É igual na hora da refeição. Pede para alguém orar na hora da refeição. Qual que é o segredo na hora de orar na hora da refeição? A comida não pode esfriar e a coca não pode esquentar. Então seja breve, objetivo. Não fica falando oração, orando. Não é intercessão mundial, é pela refeição. Obrigado por esse alimento, Senhor. A graça do Senhor que nos supre. Recebemos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém. E depois do amém, o ataque vem, né?
a comida está quentinha, e a coca está geladinha, refrigerante, lá, a água, sei lá o que for, né? Agora fica lá orando, a comida esfriou, o refrigerante esquentou, aí como que é a comida ruim? Não, cuidado. Investir na vida conjugal, investir na vida espiritual, investir ambos juntos na vida sexual e caminhar segundo a vontade de Deus. Aí será cumprindo o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14, porque a preservação da família. E este mandamento se resume numa palavra só: compromisso. 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 Então, amados, para encerrar e orar com os queridos, devemos seguir as orientações da palavra do Senhor. E tudo que eu falei aqui, sem omitir uma vírgula, tudo tem base bíblica. Tudo está na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos praticar, seremos nós mesmos os abençoados, em nome de Jesus. Se um dia já errou, receba o perdão de Deus, põe no passado, vida nova daqui para frente, em nome de Jesus Cristo. E assim Deus vai nos fortalecer cada vez mais, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, oremos, encerrando nosso culto em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, pela série dos estudos que temos trazido nesta manhã, Senhor, nas manhãs de domingo, sobre os 10 mandamentos. Hoje ouvimos, ó Pai, sobre um mandamento tão importante quanto os demais, Senhor, de não matar, honrar o pai e mãe, não ter outros deuses, não ter imagens de escultura, de fundição, tirar um dia de descanso, uma pausa para desfrutar daquilo que temos feito, daquilo que o Senhor tem realizado, manter comunhão com o Senhor. Os próximos mandamentos, outros 3 que virão pela frente. O Senhor nos ensinando, ó Pai, a vivermos relacionamentos saudáveis. Ó Deus, se o Espírito Santo não agir, nada acontece. Então que o Espírito Santo age em cada coração, cada mente, cada pessoa que tem ouvido essas palavras, possamos juntos praticá-las em nome de Jesus. Se houve algum erro no passado, ó Pai, hoje o perdão é ministrado, a graça derramada, porque o Senhor não vive do passado, o Senhor vive do presente. Se algum casal que já errou, ó Pai, se vive uma acusação em casa, que isso acabe hoje em nome de Jesus, Pai. Se alguém gosta de dar testemunho dizendo que já fez isso no passado, já fez aquilo, Pai, que pare com isso, que fale da graça do Senhor, que dá uma nova vida, que enche hoje de prazer, de gozo, de satisfação. A graça do Senhor que nos é estendida sobre nós e nos faz sorrir a cada dia, nos alegrar a cada dia, mesmo em meio às adversidades, sabem que Tu és o Deus que caminha conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que se não fosse a Tua graça, nada teria acontecido. E obrigado ao Pai, porque o Senhor tem uma aliança conosco, uma aliança inquebrável. Nós temos uma aliança com o Senhor. Por isso, Pai, que adorar outros deuses também é adultério espiritual, é profanar o original, é abominar, é estragar aquilo que é original, que é apenas adorar o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua graça sobre todos nós, abençoa-nos no decorrer deste domingo, prepara-nos para o culto da noite, que o culto às 19 horas seja tremendamente impactante, abençoado, abençoador, para cada pessoa que adentrar aqui no santuário, em nome de Jesus. Traga, Senhor, muitas pessoas, muitos convidados, para que possamos nos deliciar da santa, bendita, eterna palavra do Senhor, que virá aos nossos corações. Obrigado que nesta manhã nós vamos para os nossos lares, teremos nosso alimento, que é provisão do Senhor para nós. Recebemos com gratidão, Pai. Gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre cada um dos queridos, hoje, agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vou à porta cumprimentá-los.